A economia é dividida em duas disciplinas: microeconomia, que se concentra nas ações cotidianas e tangíveis de indivíduos e empresas, e macroeconomia, que estuda as decisões de mercados inteiros em escala global. O problema com a macroeconomia é que é quase impossível estudá-la. A economia é uma ciência social, e bons economistas devem aplicar o método científico, controlando todas as variáveis em seus experimentos, exceto a que querem mudar e a que querem medir. Controlar variáveis é uma tarefa desafiadora, mesmo em experimentos de pequena escala realizados em laboratórios estéreis com fatores conhecidos. Ao considerar a economia como uma ciência social que estuda as pessoas e suas peculiaridades, o controle de variáveis se torna mais desafiador, não só pelos sujeitos em si, mas também pelos próprios pesquisadores. No mês passado, o campo da economia comportamental, um tipo de microeconomia que tenta controlar a estranheza inerente no comportamento humano, foi jogado no caos quando foi revelado que um dos cientistas sociais mais proeminentes estava falsificando completamente os dados para criar resultados que basicamente apenas soavam legais. A demora na descoberta ocorreu porque as pessoas são diferentes, dificultando a replicação de experimentos sociais, mesmo em nível microeconômico. Então, na escala da macroeconomia, é simplesmente impossível. O mundo abriga 8 bilhões de pessoas em centenas de países, falando dezenas de idiomas, trabalhando em milhões de funções e com inúmeras preferências distintas. Isso é ótimo para tornar o mundo diverso e vibrante, mas dificulta muito distinguir boas práticas econômicas das ruins. Afinal, ninguém permitirá que economistas façam experimentos em um país inteiro só para ver o que acontece. Essa limitação fundamental impacta drasticamente a qualidade de vida de todos neste planeta. Pode parecer extremo, mas um bom entendimento de economia, ou como as pessoas interagem com coisas de valor, andou de mãos dadas com a tecnologia moderna para criar o mundo atual, onde mais riqueza foi criada nas últimas 5 décadas do que em toda a história humana. Não teríamos essa tecnologia sem os mercados modernos para incentivá-la e utilizá-la adequadamente. As melhorias econômicas podem ser muito importantes, mas também podem causar danos significativos. Cientistas experimentando com novos compostos podem criar algo incrível ou terrível. Os compostos químicos para fertilizantes e dinamite são surpreendentemente semelhantes. Um alimentou milhões, o outro matou milhões, mas ao menos percebemos isso em um laboratório. Testar novas ideias econômicas ou implementar políticas econômicas pode destruir países e, como em muitos casos históricos, levar à morte de milhões de pessoas. Então, como os macroeconomistas não podem conduzir seus experimentos em laboratórios, eles precisam fazer a próxima melhor coisa e aprender o que podem com os sucessos e fracassos de economias reais que fizeram coisas ligeiramente diferentes para resultados drasticamente diferentes. Coreia do Norte e do Sul, Alemanha Oriental e Ocidental, China e Taiwan, Venezuela e Noruega, todos têm, ou tiveram, semelhanças econômicas subjacentes, mas acabaram muito diferentes devido às decisões econômicas tomadas ao longo da história. O que os economistas podem aprender com esses conjuntos de gêmeos econômicos divergentes? Onde essa técnica foi usada para sugerir políticas reais? E, finalmente, quais são os perigos de tirar conclusões dessas comparações? De todas as comparações entre diferentes políticas econômicas, talvez a mais óbvia seja entre os mercados livres capitalistas versus nações comunistas ou socialistas com planejamento centralizado. Claro que a pequena ressalva aqui é que nenhum país realmente existe ou já existiu em qualquer extremo desses extremos econômicos. Mesmo nações muito laissez-faire, ou deixe passar, como os Estados Unidos da América, têm uma extensa lista de leis e autoridades que governam como a troca de bens e serviços pode ser conduzida. Essas mesmas economias também têm impostos, tarifas e subsídios que subvertem o mercado livre para dar uma vantagem injusta a um grupo ou indústria sobre outro. Mesmo mercados sem uma autoridade central, como os quase anárquicos para investimento em ataques piratas na Somália, no início de 2010, tinham regras e costumes desenvolvidos para mantê-los funcionando. Nenhum mercado é tão livre quanto os economistas ilustram em seus diagramas. Mesmo economias com forte planejamento central e indústria estatal têm certos mercados, seja com a bênção ou apesar do governo.
Ademais, é crucial notar que os rótulos políticos atuais não têm necessariamente uma forte correlação com as políticas econômicas. A República Popular da China, governada pelo Partido Comunista Chinês, tem mercados mais abertos, regulamentação menos rígida e menos proteções do que muitos países ocidentais que se orgulham de seus mercados livres. Ainda é possível usar gêmeos econômicos para avaliar o desempenho das economias geridas por esses dois sistemas. Os exemplos mais óbvios são a Coreia do Norte e do Sul, e a Alemanha Oriental e Ocidental. O resultado parece favorecer os mercados livres, e economistas, políticos e até eleitores usam essas comparações para descartar totalmente tais políticas econômicas como algo já testado e fracassado. Os mercados livres e a livre iniciativa da Coreia do Sul proporcionaram uma qualidade de vida muito melhor para seus cidadãos em comparação com a Coreia do Norte. Hoje tem um PIB per capita entre 20 e 30 vezes maior que o Norte. Alcançou isso, apesar de ter uma posição econômica provavelmente pior quando os dois países foram divididos ao longo do paralelo 38. As fronteiras da Coreia do Norte possuem mais recursos naturais e conexão direta com seu aliado de longa data, a China, e com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas quando o país estava começando. A Coreia do Sul, por outro lado, carecia de recursos naturais facilmente extraíveis e encontrava-se completamente isolada. Seu parceiro geográfico mais próximo era o novo governo do Japão, mas após a ocupação japonesa da Península Coreana, que havia terminado menos de uma década antes, eles não eram exatamente grandes amigos. Apesar da vantagem inicial do Norte, as diferenças hoje são inegáveis. A explicação mais simples é que as políticas econômicas comunistas planejadas centralmente desperdiçaram as vantagens do Norte, enquanto os sistemas de mercado livre do Sul permitiram que o país se tornasse uma das economias mais poderosas do mundo atualmente. Isso não é necessariamente errado, mas, ao analisar um estudo de caso real tão claro, bons economistas devem questionar por que isso fez uma diferença tão significativa. A explicação padrão é que, em um sistema econômico onde todos recebem recursos distribuídos, independente de suas contribuições, há menos incentivo para inovar, se esforçar ou correr riscos. Isso certamente faz parte, mas uma análise da realidade desses gêmeos econômicos revelará que há mais do que apenas o lucro, motivando as pessoas a contribuírem mais em uma economia. Tanto a Coreia do Norte quanto a Alemanha Oriental alcançaram feitos científicos e de engenharia impressionantes, motivados pelo reconhecimento, posições governamentais de alto nível ou genuíno interesse no trabalho realizado. Nesses casos específicos, outros fatores motivacionais garantiam que as pessoas fizessem seus trabalhos. Deve-se reconhecer que as realizações alcançadas por esses meios alternativos nem sempre estavam no melhor interesse das nações, de seu povo ou da humanidade. Foi justamente esse ponto que levou Ludwig von Mises, um dos economistas mais influentes do século passado, a prever o colapso da União Soviética apenas 2 anos após a Revolução Russa. Isso ocorreu porque uma das vantagens essenciais de um mercado livre é ser um sistema para decidir o que é fornecido ou não, com os recursos limitados que uma economia possui. O problema econômico central é que nós, humanos, temos desejos ilimitados, mas apenas recursos limitados para satisfazê-los. Portanto, decisões difíceis devem ser tomadas sobre o que, quanto e para quem produzir. Mercado livre e economia centralmente planejada são estratégias distintas para responder a questões econômicas fundamentais. Em uma economia centralmente planejada, uma autoridade central toma as decisões sobre o que será produzido e o que não será. Em teoria, isso poderia funcionar tão bem, ou até melhor que um mercado livre em vários aspectos. Mas suporia que as instituições que decidem o que produzir tivessem uma percepção quase onisciente do que sua economia valoriza. Um supermercado moderno tem milhares de itens diferentes, e isso é apenas um tipo de negócio. Nos mercados livres modernos, há milhares de empresas diferentes. Portanto, uma economia centralmente planejada precisaria tomar decisões perfeitas sobre milhões de produtos para oferecer a mesma qualidade de vida material aos cidadãos. Selecionar bens e serviços em uma economia planificada é uma tarefa quase impossível, resultando em menor diversidade e quantidade insuficiente para atender à demanda.
Em um mercado livre, o processo decisório é descentralizado para cada participante, que usa seu dinheiro para escolher o que deseja que seja produzido. Isso significa que nenhuma única instituição precisa decidir o que produzir, quanto produzir e para quem produzir, para cada bem ou serviço em uma economia. Um grande problema em países como a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental era que escolher o que as indústrias produziriam não apenas era difícil, mas também algo que os governantes não se empenhavam em acertar. Historicamente, o foco dessas economias foi mal direcionado para indústrias que os líderes consideravam mais importantes do que de fato eram. A União Soviética tinha um foco extremo na indústria pesada e em produtos que poderiam ser produzidos em larga escala. Isso estava de acordo com as ideologias dos planejadores centrais, de que os trabalhadores controlavam os meios de produção, mas prejudicou outras indústrias menores, altamente valorizadas em economias de mercado regulares. Além do simples mau gerenciamento, existe, claro, o risco da velha e simples corrupção. Quando uma economia é planejada centralmente e os líderes não são responsáveis perante seu povo, há mais incentivo para investir nas indústrias que melhorarão sua própria qualidade de vida e os manterão no poder, mesmo que à custa dos participantes regulares da economia. Isso também ocorre em mercados livres, mas é mais complexo de controlar quando as pessoas têm influência através de seus próprios gastos. Apesar das fraquezas evidentes nas economias planejadas centralmente, ao analisar esses gêmeos econômicos com condições iniciais semelhantes, as fraquezas específicas ficam mais claras. Mas também destaca que os mercados livres têm imperfeições. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental não desenvolvia sua economia em condições de igualdade. Entre 1948 e 1952, os Estados Unidos da América investiram mais de 13,3 bilhões de dólares americanos na Europa Ocidental para reconstruir sua infraestrutura e reativar suas economias. Isso pode não parecer muito hoje, na era do estímulo ao Covid, mas foi na época a ajuda estrangeira mais intensa da história. Os soviéticos também auxiliaram a Alemanha Oriental, porém em menor escala. Se os economistas contabilizarem corretamente, é notável que, nas primeiras décadas após a divisão, as regiões ocidentais da Alemanha, já mais ricas, não se adiantaram muito mais. O mesmo poderia ser visto na Coreia do Norte e do Sul. Depois da Guerra da Coreia, os Estados Unidos da América deram bilhões de dólares à Coreia do Sul para conter o avanço do comunismo. Nas 3 décadas após a guerra, mesmo com investimento estrangeiro e um sistema econômico aparentemente superior, o Sul lutou para se destacar do Norte. Uma vantagem das economias centralmente planejadas sobre as de mercado é a capacidade de fazer grandes investimentos decisivos, o que pode ser uma grande vantagem durante a industrialização. A indústria sul-coreana, após a guerra, era desarticulada e não competitiva globalmente. Pequenas empresas produziam bens e serviços, mas focavam em superar outras empresas em vez de impulsionar a economia em geral. Por outro lado, o Norte, ainda que distante do ideal, redirecionou recursos para indústrias nacionais, como mineração de carvão e indústria pesada. Quando ambas as nações estavam subdesenvolvidas, escolher o que produzir para maximizar a eficiência econômica era menos importante do que simplesmente produzir algo. A longo prazo, os benefícios se acumularam e a perda de parceiros comerciais na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sanções globais, fome e má apropriação de recursos para um regime ditatorial tornaram qualquer comparação entre essas economias basicamente uma piada. Mas ainda destaca um último problema. Apesar de seu sucesso, a Coreia do Sul expôs outras fragilidades inerentes ao sistema de mercado. O sistema de livre mercado fornece feedback sobre quais bens e serviços são demandados, mas é difícil prever antecipadamente. Isso implica que recursos são comumente desperdiçados, produzindo itens indesejados que acabam sendo descartados. Sobre o tema do desperdício, o sistema de mercado também é ruim em lidar com externalidades negativas ou saídas que têm valor negativo. Exemplos de coisas com valor negativo incluem o lixo doméstico e as emissões industriais. Como humanos, valorizamos a ausência dessas coisas, mas os produtores compartilham os efeitos negativos com todos, mantendo os benefícios para si.
Infelizmente, não é possível um indivíduo fazer uma transação para melhorar a qualidade do ar. Uma economia planejada centralmente pode planejar considerando externalidades, pois permite ponderar o valor de bens comunitários não transacionáveis com bens de mercado transacionáveis. No mundo real, a maioria das economias avançadas combina o melhor de ambas as estratégias para gerir suas economias. A maioria dos bens e serviços é fornecida pelo mercado, mas há intervenções para externalidades negativas, segurança, defesa e até estradas. Bons economistas não devem simplesmente descartar algo como uma má ideia. Eles devem aprender com estudos de caso históricos, identificando o que funcionou bem e aplicando às nossas economias modernas. As lições econômicas são cruciais durante o rápido desenvolvimento de uma nação. Para demonstrar isso, devemos analisar um casal improvável, Noruega e Venezuela. À primeira vista, essa comparação pode parecer menos óbvia do que a Coreia do Norte e do Sul ou a Alemanha Oriental e Ocidental. Mas esses dois países do lado oposto do mundo tinham muito em comum em certo ponto. Venezuela e Noruega são países muito ricos em petróleo e gás natural. Ambos tentaram estabelecer empresas estatais de petróleo nos anos 70. Porém, hoje, uma é, inquestionavelmente, a economia mais próspera do mundo, e a outra está entre as menos prósperas. Ao começar a exportar muitos recursos naturais, uma economia enfrenta dois grandes desafios. O primeiro é a maldição dos recursos naturais, ou doença holandesa, como é frequentemente chamada agora. Nós exploramos este desafio em dezenas de vídeos no canal antes, incluindo alguns recentemente, então, como sempre, eu não quero repetir muito aqui, mas, simplificando. Se um país começa a exportar muitos recursos naturais, isso faz com que as pessoas que trabalham nessa indústria ganhem muito dinheiro. E isso aumenta o preço da moeda do país nos mercados de câmbio, tornando todas as outras indústrias do país menos competitivas, porque suas exportações se tornam artificialmente mais caras. E se torna mais caro contratar trabalhadores ou atrair investimentos, porque as pessoas preferem ir onde o dinheiro está, que é na extração de recursos naturais. Isso também fragiliza a economia, tornando-a altamente dependente de somente uma indústria e uma exportação com preços que variam diariamente nos mercados internacionais. O outro desafio é garantir que o país se beneficie dessas receitas de recursos naturais. Empresas estrangeiras de recursos naturais frequentemente estabelecem operações em outros países, colhendo suas riquezas e enviando grande parte dos lucros para investidores no exterior, apesar de parecer simples. Até mesmo nações democráticas e desenvolvidas são vítimas dessa cilada. Minha própria casa aqui na Austrália falhou em compartilhar de forma justa a enorme riqueza de recursos naturais do país com seu povo. Portanto, Noruega e Venezuela acertaram ao criar suas empresas estatais de petróleo nos anos 70, Statoil, e Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima, respectivamente. Essas ferramentas poderiam ser eficazes para lucrar com as receitas do petróleo e retorná-las à nação, financiando os gastos do governo sem necessidade de aumento de impostos. É especialmente devastador, dada a atual crise humanitária na Venezuela, que a Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima, tenha sido internacionalmente reconhecida, nos primeiros anos, como uma organização muito bem administrada, majoritariamente livre dos problemas habituais de corrupção e favoritismo comuns em recursos estatais. O que fez a diferença naquela época? Espero que esteja claro que, mesmo resultando em um ótimo vídeo, há um fator independente que faz essa grande diferença. De modo geral, a Noruega focou em manter a estabilidade econômica e transformar um potencial crescimento rápido em sustentado. Já a Venezuela, que tinha cidadãos muito mais pobres, quis elevar rapidamente o padrão de vida, o que conseguiu, mas à custa da estabilidade econômica e política. No auge, a produção per capita da Venezuela rivalizava com a dos Estados Unidos da América. Mas esse sucesso dependia de usar as receitas do petróleo diretamente em generosos programas de gastos governamentais. A queda nos preços do petróleo resultou na diminuição do padrão de vida e na culpabilização do governo pela população. Isso provocou uma série de mudanças na liderança, com cada partido sucessivo buscando agradar seus apoiadores por meio de gastos generosos financiados pelo petróleo, agravando os erros dos antecessores.
A Noruega, por outro lado, era um país mais rico para começar, e seu povo desfrutava de um padrão de vida confortável, embora não tão confortável quanto hoje. Isso reduzia a pressão de usar a renda do petróleo para combater a pobreza ou modernizar a nação. As receitas financiam os gastos do governo, como na Venezuela, mas primeiro são investidas em um fundo soberano de riqueza, essencialmente uma conta de investimento nacional. Isso significa que se os preços do petróleo caírem em um ano, isso não afeta a Noruega, pois suas receitas vêm dos retornos de investimentos, não da venda de petróleo. O petróleo e o gás foram apenas o ponto de partida para o fundo soberano de riqueza deles. Isso funciona como um amortecedor econômico. Em alguns anos, as receitas do petróleo superarão os gastos, mas em outros, o país pode precisar recorrer às economias, evitando suscetibilidade a oscilações rápidas. Isso torna o país mais estável econômica e politicamente, resultando em uma economia mais funcional, onde as pessoas podem criar empresas e investir com confiança em indústrias dentro e fora do gás natural. A Noruega terá que reaprender sua própria lição, pois descobriu recentemente grandes reservas de fosfato, outro valioso recurso natural. A macroeconomia é um estudo complexo e desafiador de realizar. Economias semelhantes que tomam decisões ligeiramente diferentes podem produzir resultados dramaticamente distintos. Por isso, é crucial que economistas analisem essas pequenas mudanças, deixando de lado preconceitos e pressões políticas, para fazer políticas que potencialmente se paguem anos depois, mesmo quando o economista não esteja mais presente.